Acho que eu não liguei o microfone. E você que está na sua casa também, eu te saúdo com a paz, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui nessa noite. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Uma delas foi permitir que nós tomássemos mais uma ceia, né? Isso aí é a coisa grande que Deus fez. Às vezes nós não valorizamos esse momento, mas é um momento muito valioso na vida daquele que crê. Amém? Sem demora, abra a tua Bíblia, podem se assentar. Grace pensou que vocês iam ficar aí, né, Grace? Eu vi que seu obrigado foi diferente, hein? 1 Samuel, capítulo 10. Nós vamos falar nessa noite sobre dois homens na Bíblia conhecido, Saul e Davi. Os dois homens foram ungidos pelo mesmo profeta, foram ungidos da mesma forma, foram possuídos pelo mesmo Espírito Santo, porque o original de se apossar é possuir. Né? Talvez você se escandalize aí, fale, mas possesso é quem está do demônio, né? Mas é o diabo que copia tudo que Deus faz. Tá? Então, o original de se apossar é possuir. E nós vamos ver nesta noite se nós temos sido crente Saul ou crente Davi. Onde Deus falou conosco se nós somos pessoas que têm fogo ou só fazemos fumaça. Nessa noite Deus vai falar conosco se nós somos crente Saul ou crente Davi. Ok? Então, 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor tem ungido como líder da herança dele. Verso 6. Verso de número 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe e será um novo homem. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Então, o profeta Samuel está falando com Saul. Depois de havê-lo ungido, diz no verso 6 que o Espírito do Senhor iria se apossar de Saul e ele ia profetizar e seria um novo homem. E assim que os sinais se cumprissem, né? Aquela posse do Espírito Santo, Saul faria o que ele achasse melhor, porque o Senhor era com ele. Agora nós vamos lá para 1 Samuel 16, onde vai estar falando do rei Davi. Verso 12. 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 12. Então Jessé mandou chamá-lo. Chamar quem? Davi. E ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Levante-se e unja-o. Verso 13. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço pela oportunidade me dada. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que a tua bondade e misericórdia seja sobre a minha vida. Que eu possa nesta noite, Pai querido, com a graça do teu Espírito, poder trazer um pouco dessa palavra para os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, aqui você viu que esses dois homens foram ungidos pelo mesmo profeta, pelo mesmo sacerdote, que era Samuel, tá? Os dois. Saul, ele era da tribo de Benjamim, a menor tribo. Davi era o 8º filho de Jessé,
que no momento que Samuel foi até a casa de Jessé para ungir os filhos, só estava somente os 7 filhos de Jessé, né? Moços bonitos, fortes, vestidos com roupa de guerra, porque eles eram do exército. Samuel ali foi olhando e olhava um, deve ser esse. Deus falava, não, deve ser esse. Até que Deus falou, viu, Samuel? Eu não vejo como homem a aparência, eu vejo o coração. E já tinha se passado 7. E aí Samuel falou para Jessé, viu? Você tem mais filhos? Ele falou, tenho, o menor. Está lá. Está lá no pasto, cuidando das ovelhas. E aí Samuel disse, manda ele vir. Que enquanto esse menino não chegar aqui, nós não nos assentaremos à mesa. E a hora que Davi entrou, Deus falou para Samuel, é esse. Então era o menor da casa, era o desprezado, porque estava lá cuidando das ovelhas. Pastores eram tratados de forma desprezível, mas foi ele que Deus escolheu. E ali Samuel ungiu Davi também. Pastora, o que você quer falar nesta noite? Eu quero falar que nós temos que ver nessa noite quem somos. Nós somos como Saul ou somos como Davi? Porque é o mesmo Espírito que se apossou desses homens. Com uma vantagem que nós temos hoje, queridos. No Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele se apossava de pessoas escolhidas. Sacerdotes, profetas, reis e juízes. E ele se apossava com um propósito para aquelas pessoas. Tinha um propósito, ele vinha sobre aquelas pessoas, se apossava delas para o propósito que Deus tinha chamado elas. Não era todos que tinham esse privilégio. Nos nossos dias, hoje, pela graça de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, como a pastora Márcia nessa manhã ministrou, além da salvação, Jesus trouxe mais este benefício para nós. Porque o Espírito Santo de Deus, hoje ele não vem sobre alguns, mas ele habita dentro de todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e o confessa como Senhor e Salvador. A partir do momento que eu e você confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Esse foi um dos privilégios que Jesus nos deu naquela cruz do Calvário, ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então hoje ele não vem só na vida do líder, ou na vida do pastor, ou na vida de quem é acima do pastor. Ele está em todos. Você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. Você tem motivo de glorificar Deus todos os dias, porque dentro de você mora a terceira pessoa da Trindade. Além de nos dar poder, unção para a obra de Deus, e quando eu falo a obra, é trabalhar na obra ali como a Érica de diaconisa, mas a obra de ganhar almas, a obra de servir o seu irmão, o seu próximo. O Espírito de Deus quer mudar a nossa vida. Então esse poder que Deus derrama sobre nós através do Espírito Santo que habita em nós, é para trazer transformação. Como está em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Pastores Saul e Davi, os dois foram ungidos pela mesma pessoa, mas você vai ver a história de Saul. Saul foi ungido, Saul recebeu aquela palavra que ele seria transformado num novo homem, e ali começou o ministério de Saul. Só que Saul, ele mentiu. Saul era um crente que não assumia a responsabilidade dos erros dele, porque quando o profeta disse, me aguarde por tantos dias que eu estarei indo lá para fazer o sacrifício, que isso era o papel do profeta, isso era o papel do sacerdote, isso era o papel daquele que foi levantado por Deus, por Samuel. Saul, por conta de não querer a imagem dele, preocupado com a imagem dele, foi dando ouvido para o povo e passou na frente do profeta e foi fazer aquilo que não era para ele fazer.
Quando ele acabou de fazer, o profeta Samuel chegou. Então Saul se mostrou um crente que não obedecia às coordenadas de Deus. Deus havia dito para Saul matar todos aqueles inimigos. Saul separou uns bois, separou umas vacas, separou alguns bichos, poupou a vida do rei, que não era para matar todos. E quando o profeta Samuel chegou diante dele para o interrogar sobre os barulhos daqueles mugidos, sobre a situação, ele arrumou uma desculpa, ele não assumiu o que ele fazia. Ele era um homem que tinha ciúmes, porque a gente vai ver que ele recebeu a unção do Espírito Santo. Mas quando o gigante Golias se levantou contra o povo de Israel, Saul ficou lá dentro do palácio dele, em vez dele tomar uma posição de buscar a Deus, de buscar conselho do profeta Samuel, para ele poder ir à frente e derrotar o gigante Golias. Então a história de Saul mostra um homem que recebeu a unção de Deus para fazer aquilo para o qual ele foi separado, que era ser rei de Israel. Só que ele tinha um caráter danificado e não fez a escolha de ser mudado esse caráter. Ele tinha o Espírito de Deus porque ele foi ungido pelo profeta. Mas a escolha dele era fazer tudo do jeito dele, da forma dele. Aí nós vamos falar de Davi. Um menino que foi ungido. A partir do momento que foi ungido, que recebeu a promessa que seria o novo rei de Israel, ele vai levar comida por mão dele. Chega lá, quem está lá? O gigante Golias. E Davi, que já era um menino de pasto, que trabalhava, tinha uma comunhão com Deus, mas já tinha recebido aquela unção. Eu vou derrubar esse incircunciso. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? E foi falar com Saul. Saul ainda achou engraçado, porque um menino não tem prática de guerra. Falou, então usa a minha roupa. Olha o tipo de crente que era Saul. E Davi disse, não, essa roupa não me serve. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E você sabe que Davi foi. Depois de até os irmãos zombar dele, falar o que ele estava fazendo lá, que ele era um enxerido, quem ele pensava que ele era. Mas Davi sabia quem ele era. Ele sabia que Deus tinha ungido ele para ser um vencedor. Davi sabia que Deus tinha ungido ele para não fugir de batalha. Davi sabia que Deus tinha ungido ele e estaria com ele em tudo aquilo que ele fosse fazer. E aí ele foi lá e venceu Golias, derrubou Golias. Saul ficou feliz porque Davi fez isso. O povo de Israel não foi ser escravo. E Davi ali continuou vencendo situações que era para Saul se colocar e fazê-lo. Porque Saul que foi levantado como rei de Israel. Davi tinha promessa, porque há tempo para todas as coisas. Quando Deus ungiu Davi, foi por conta que Saul tinha desobedecido. E ali no momento que ele segurou a roupa do profeta, ele rasgou. Ali Deus já colocou na boca do profeta, diga para Saul que hoje o reino está rasgado, acabou, ele perdeu. Mas ainda tinha um tempo para ele ficar, até que Deus preparasse Davi. Porque é assim na vida da gente. Quando Deus nos unge para algo, Ele tem um tempo para nos preparar para algo. Mas Davi continuou ali vencendo para Saul. Só que as pessoas começaram a ver a diferença naquele menino. E aí Saul começou a ter o quê? Ciúmes. Começou a ter ciúmes e inveja de Davi. E a Bíblia relata que Saul tentou várias vezes matar Davi. Várias vezes. Mas Deus sempre deu livramento para Davi. Sempre deu. Davi teve oportunidades para matar Saul. Na passagem, quando Saul entra numa caverna para fazer ali o número 2, que você sabe qual é, mas ele não sabia que Davi e os homens estavam ali, era a oportunidade de Davi ter matado Saul.
E os homens de Davi foram e questionaram. E Davi, como era um crente diferente, um crente de Deus, disse que ele não iria tocar naquele que Deus havia ungido. Essa é a diferença do crente Saul, do crente Davi. Que ele compreende as coisas espirituais. A unção de Deus na tua vida, a unção que Deus quer te dar, porque a unção, ela tem que, todo dia nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo. Porque senão a Bíblia não falava que nós tínhamos que buscar para ser cheio. Se tem que ser cheio é porque se esvazia. Porque nós somos como um vaso que se enche. O Espírito Santo está em nós, mas ele quer se apossar de nós para nos transformar dia a dia. Então tomar posse é diferente de fazer uma visita, é diferente de vir de vez em quando. Quando ele se apossa, ele quer fazer uma grande obra na minha vida e na tua vida. E além disso, nos dá unção e poder para vencer as batalhas que se colocam na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no ministério que Deus confiou a nós. E aí eu vou dizer para você, Saul era pecador, Davi era pecador, só que a atitude deles eram diferentes. Por isso que Davi foi chamado de segundo o coração de Deus. Não porque ele não pecava, mas porque a atitude dele como crente era diferente da de Saul. Quando ele errou com Betseba, quando ele cometeu aquele adultério, quando ele cometeu aquele ato de homicídio com o marido dela, e o profeta o confrontou, ele abaixou a cabeça, ele se arrependeu e ele escreveu o Salmo 51 que você já conhece. Senhor, não retires de mim o teu espírito, mas renova em mim um espírito reto e inabalável. Ele escreveu, e não foi de um dia para o outro, demorou um tempo. Mas você vai ler o Salmo 32, onde ele diz que por conta do pecado até os ossos dele doía. Mas quando o profeta o confrontou, ele não arrumou desculpa nenhuma. Ele podia ter jogado culpa nela porque ela estava tomando banho ao ar livre e ele estava lá vendo. Não, ele assumiu a culpa. Quando ele desobedeceu a Deus, que ele fez aquele censo para contar quantos homens ele tinha para vencer uma batalha. Ele queria saber se era pelo número de homens que ele ia vencer, mas ele já sabia que as batalhas que ele venciam era porque Deus era com ele. Veio uma praga e Deus mandou o profeta dizer para ele: escolhe, Davi, você quer que eu destrua o povo com uma praga maior? Você quer cair na mão do homem ou você quer cair na mão de Deus? E Davi era inteligente, ele disse: eu quero cair na mão de Deus, porque na mão de Deus tem misericórdia. E o que ele fez? Ele se arrependeu e foi oferecer um sacrifício para Deus. E quando ele foi oferecer esse sacrifício para Deus, um homem lá, que é o Aruana, falou que ia dar os bois, ia dar o lugar, ia fazer o altar. Sabe o que Davi falou? Daria eu algo para Deus que não me custou nada? Olha a diferença de um homem para o outro. E ali Davi comprou os bois, o que ele tinha que pôr no altar, fez o altar, pagou, porque ele não queria dar um sacrifício para Deus que não custou nada. Eu e você temos que saber que a salvação ela é de graça. Mas o nosso poder, a nossa transformação, ela tem um preço. O preço é nós escolhermos quem nós queremos ser, como Saul ou como Davi. Pessoas que arrumam desculpa para tudo e não assumem aquilo que faz. É nós que temos que escolher. É nós que temos que escolher. A unção do Espírito Santo, ela vem na nossa vida para nos dar capacitação. Nós devemos valorizar a unção. A unção na nossa vida espiritual, para quem está no ministério, a unção da imposição de mão do pastor, acompanhada do óleo que simboliza para o trabalho na obra. É semelhante à bênção do pai e da mãe, que infelizmente não se vê mais filhos falar bença mãe, bença pai. Eu até hoje, quando eu vou ver minha tia, mãe do Vanderlei, eu chego lá e eu falo bença tia.
Porque há um valor sobre as nossas vidas, a bênção daqueles que são sobre nós. Pai, mãe, tio, vovó. Mas infelizmente tudo isso foi tirado. É moda, não é mais moda. Desde quando ter a bênção de Deus através daqueles que é sobre nós é moda. Isso é proteção. Líder que não valoriza a unção que foi ministrada pelo pastor para que ele pudesse estar no ministério, trabalhando. É capacitação. Então, quando a unção, somos ungidos, recebemos o poder do Espírito Santo, é para nos ajudar na igreja, na evangelização. É um presente que Deus nos dá, juntamente vem os dons espirituais. Os dons espirituais é para que nós sirvamos aos demais, como está lá em Atos 1:8. O Espírito de Deus, quando Ele quer se apossar de nós, Ele quer encher a nossa vida, Ele quer nos dar coragem para falar sobre Jesus. Porque quantos crentes que é crente 007, ninguém sabe que ele é crente. Ele nunca disse que Jesus libertou ele da droga, que Jesus libertou ele do vício, que Jesus que restaurou o casamento dele, que Jesus libertou ele da pornografia, que Jesus perdoou ele, restaurou o casamento dele por causa do adultério. Ele é um crente 007, ele não tem coragem. Mas quando a pessoa, ela busca, ela deixa o Espírito Santo de Deus se apossar da vida dela, e todos os dias ela faz esse check-up, todos os dias ela busca, para poder ser cheio. É como esse copo que está aqui. Daqui a pouco eu vou beber, ele vai estar por aqui. Eu tenho que encher de novo se eu quiser matar a minha sede. Semana de Pentecoste é semana de você encher o seu jarro. Como o profeta Samuel, quando foi ungir Saul, ele levou um jarro. E quando ele foi ungir Davi, ele foi com um chifre. Você precisa ser um vaso cheio de Deus, cheio da unção de Deus. Senão você vai ser um crente que só vai ter fumaça mesmo. A hora que vier o fogo, só vai sair uma fumacinha de você. Mas se você for cheio, a hora que o fogo vier, você vai ter luz para clarear as outras pessoas. Você precisa saber que a unção na tua vida é para fortalecer a tua fé. O crente que busca dia a dia estar cheio do Espírito Santo, está fazendo esse check-up, ele tem confiança em Deus. Você vai olhar. Aqui, coloca para mim aí, Will, quem está aí no reto. Atos 11, a partir do verso 20. Nós precisamos, igreja, ser cheios do Espírito Santo. E essa semana de Pentecoste é uma semana na qual é a oportunidade que Deus nos dá. Porque Deus conhece o nosso amanhã. E ser cheio do Espírito Santo é para nos capacitar nas batalhas lá fora. Para que nós não sejamos como Saul, que queremos vencer as guerras no braço. Queremos fazer sem Deus ter mandado fazer. Você vai ver que Davi, quando ele tinha alguma situação, ele buscava Deus. E Deus dava direção para ele. Você vai ver que uma vez Deus falou assim para Davi, viu? Eu vou balançar a moreira. Quando eu balançar a moreira, você vai com os homens que vocês vão vencer. Quando ele voltou com os homens dele numa feita, tinham levado tudo do povo de Israel. As mulheres de Davi, os filhos, e ali Davi chorou. Enquanto o povo se levantava contra Davi, Davi buscava o Senhor. E aí ele saiu e trouxe tudo de volta, porque era diferente de Saul. Saul, ele foi buscar uma pitonisa, ele foi buscar uma macumbeira, ele foi buscar uma adivinhadora. Olha a diferença desses dois homens. Você pode escolher, porque aquele que está em Cristo tem que buscar em Deus. Não é no horóscopo, não é na benzedeira, não é na macumbeira, não é na cartomante. E muito menos ficar procurando revelação. A irmã revela, a irmã revela, a irmã revela. Deus revela para você também,
também, porque você é filho dele. Se você dobrar o joelho e buscá-lo, ele vai falar com você, porque ele é teu pai e ele tem prazer de dar direção na nossa vida. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor. Verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé foi o crente que teve coragem de estar do lado de Paulo quando Paulo se converteu, porque todo mundo tinha medo. Mas Barnabé se colocou. 23. Este quem? Barnabé. Ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Sabe por quê? Deixa eu ver aqui. Põe no 24. Olhe por que Barnabé fez isso. Olhe quem era Barnabé. No 24. Barnabé, era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Ele não era meia boca, ele era cheio e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Quando você busca, deseja, porque às vezes a pessoa busca, mas ela não deseja. Ela busca de fachada, para os outros olhar e não comentar, não está buscando. Mas quando ela busca, ela deseja e busca, ela é cheia. E quando ela é cheia, ela tem fé. E quando ela tem fé, ela confia em Deus, não importa a situação que ela esteja passando. Porque você vai ler os salmos de Davi, você vai ver Davi no Salmo 27. Ainda com o exército se levante contra mim, eu não temerei. Você vai ver Davi no Salmo 18, ele falando, com o meu Deus eu salto muralhas. Deus fortalece o meu braço para que eu possa pegar o arco e a flecha. Por quê? Porque Davi era um homem que tinha o Espírito Santo, tinha uma comunhão com Deus todo dia, para que ele pudesse ser cheio. Então ele tinha fé. Então você precisa nesses dias de Pentecoste ser cheio e permanecer se enchendo no decorrer do ano, porque Deus sabe as batalhas que virão contra a tua vida. Deus sabe os gigantes que virão contra a tua vida. Davi, quando chegou para Saul, ele falou assim, eu já matei um leão e já matei um urso. Nossa, né? Mas ali, depois dali, as batalhas de Davi foi muito maiores que um urso e um leão. Foi muito pior. E Deus o havia se apossado dele através do Espírito. Grande alegria da salvação. Coloca para mim, Will, 13:52. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem alegria da salvação dela. Ela não é uma pessoa que porque está na luta, está na dificuldade, ela começa a ficar triste. Ai, quando eu não era crente, eu não passava por isso. Ai, quando eu não ficava fazendo campanha, eu não passava por isso. Independente da situação, ela tem alegria de ser salva, porque ela sabe o preço que foi pago para ela ser salva. Então, como ela é cheia do Espírito Santo, ela tem alegria, assim como o apóstolo Paulo tinha alegria, estando preso. Ele diz em Filipenses, alegrai-vos. E alegrai-vos, ele fala não uma vez, mas ele fala mais de uma. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Porque a alegria deles não era pela circunstância, não era pela vida favorável, não era pelos que eles tinham, mas por quem eles eram. Eles eram filhos de Deus, eles eram cheios do Espírito Santo. Eles eram capacitados para fazer aquilo que Deus os havia chamado, que era pregar as boas novas do Evangelho para outras pessoas. Eu e você, amados, nós temos que entender que ser cheio do Espírito Santo não é uma moda. Não é só olha como... Porque o fato de eu e você sermos cheios do Espírito Santo, o primeiro propósito é a nossa transformação. Porque a gente ganha muito mais alma com a nossa transformação do que com a nossa fala.
mas também para a nossa capacitação para o propósito para o qual o Senhor chamou cada um de nós. Como o pastor Carlos pregou às 10h30. Todos nós aqui fomos chamados para o ministério da reconciliação. Trazer outras pessoas para se reconciliar com Cristo. Mas só se nós não permitirmos que o Espírito Santo de Deus faça a obra da transformação em nós, nós seremos como Saul. Nós seremos como Saul, negando aquilo que Deus já nos chamou. Porque hoje você é sacerdócio santo, hoje você é geração eleita, hoje você é povo escolhido e separado por Deus. E nós acabamos de tomar ceia para sermos fortalecidos pelo Senhor. Nós pecamos porque Davi pecava. E ele era segundo o coração de Deus, porque ele não se escondia atrás de desculpas. Ele não se escondia jogando culpa em outras pessoas das atitudes dele. Diferente de Saul. Diferente de Saul. Os dois homens foram ungidos pelo mesmo homem de Deus, com o mesmo óleo, apossado pelo mesmo Espírito, com o mesmo propósito, serem reis. Você vai ver a história de Saul como terminou. Saul se suicidou. E você vai ver a história de Davi, mesmo tendo pecado, mesmo tendo toda a situação adversa com a família, mesmo tendo todo o problema que ele teve com os filhos, mas ele terminou que Deus disse que não ia faltar a presença de Deus na descendência de Davi por conta de quem Davi era, segundo o coração de Deus. Nessa noite você está aqui, segundo dia de Pentecoste, porque Deus, Ele quer se apossar da tua vida. Ele quer se apossar do teu corpo. Mas não para você ficar como as pessoas endemoniadas. Não. Ele quer trazer cura no teu corpo físico. Porque quando acontece essa posse de Deus, Ele traz cura no corpo físico. Ele traz cura no nosso emocional. Ele destrava situações na nossa vida. Ontem de manhã eu cheguei aqui para a consagração. Eu comentei com a Roselaine e com a Ilma que Deus tinha de madrugada, eu acordei e ficava na minha frente, na minha mente, destravar, destravar. Eu falei, Deus, destravar. E eu fui procurar o que era destravar. Eu falava, eu tive a visão de um lugar onde tinha uma porta fechada, se puxava aquilo, descia os dois lados e começava a cair, destravar. E aí à noite o pastor ministrou e ele ali falou uma palavra para mim. E daí eu comentei com a Ilma para mim sobre uma situação na hora de orar. E eu falei, gente, as duas palavras elas caminham junto. Então nesses 7 dias, Deus quer fazer coisas tremendas na tua vida. Mas você primeiro tem que querer. E eu quero dizer para você que talvez está aqui nessa noite e não é batizado com o Espírito Santo. Eu vou falar o que a pastora Márcia falou, que foi muito importante no treinamento de intercessão. Repreenda o medo. Porque no momento da oração, se você for para vir para frente, o espírito do medo vai falar para você não vir. Ela contou a experiência dela. Quando ela entendeu, ela repreendeu e ela foi batizada com o Espírito Santo. Não deixe o diabo dizer para você que você é pecador, porque aqui todo mundo é pecador. Porque o batismo com o Espírito Santo é para pecador. Porque quando você é batizado com o Espírito Santo, você vai começar a falar em línguas e o Espírito de Deus vai trabalhar onde você nem imagina na tua vida. Porque aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. O que edificar a si mesmo, Deus vai trabalhando nas suas estruturas espirituais. Ele vai libertando você. Então Satanás sabe disso. Então repreenda o medo. Repreenda essa coisa, eu sou pecador, eu faço coisa errada. Se você crê, você quer, você está aqui para receber, porque o batismo com o Espírito Santo é um presente de Deus, que foi nos dado através de Jesus. Nessa manhã foi falado sobre o sacrifício de Jesus, inclui isso.
Que a Bíblia já fala isso. Se nós, como pais, somos maus, queremos dar coisa boa para os nossos filhos, que dirá Deus, não vai querer dar o do teu espírito para os filhos dele? Porque Jesus, somente quando Jesus recebeu o Espírito Santo na vida dele, quando ele foi batizado, a pomba que simboliza o Espírito Santo, veio sobre a vida dele. Ali começou o ministério de Jesus. Ali Jesus começou a curar. Ali Jesus começou a expulsar demônio. Ali Jesus começou a ensinar e fazer coisas maravilhosas em 3 anos. Então deixa Deus te usar. Hoje é uma noite, começou ontem. Quem veio ontem já recebeu uma porção, mas você que está aqui vai receber a porção também. E se você fizer os 7 dias, você não vai ser a mesma pessoa depois desses dias de Pentecoste. Você será aquilo que Deus falou para o profeta Saul. Você será transformado num novo homem, porque o Espírito de Deus te dará a graça de vencer esse pecado que impede você de se achegar a Deus. Mas não é o pecado, é o acusador das nossas almas, porque Satanás, ele acusa o santo todos os dias. E quando nós pecamos, ele nos acusa para que nós não cheguemos diante de Deus arrependido. Pastora Márcia falou isso quando ela pregou. Não foi? De manhã? Na pessoa peca, ela se afasta de Deus, ela tem a atitude de Adão e Eva. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que você chegue diante dele, confesse o teu pecado, se arrependa. O sangue vem sobre a tua vida. Provérbio diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então ele sabe que se você tiver essa atitude, você vai ser muito mais que vencedor. Você vai ser um instrumento de Deus. Você vai ser usado para curar, para libertar, para ganhar almas e mostrar que Jesus é na tua vida. Porque ser cristão é ser parecido com Cristo. E é isso que Deus quer fazer com você nessa noite. Mas você precisa querer. Repreenda esse medo. Ai, mas como que eu vou ser batizada? Repreenda. Satanás sabe que se você for batizado, você vai ser uma bomba. Você realmente vai ser um dunamis. Porque o poder do Espírito Santo é como uma dinamite. O cristão que é batizado com o Espírito Santo, que fala em línguas e vai buscando para receber variedades de língua, ele é como uma dinamite, porque ele entra no mundo espiritual, onde ninguém pode entrar. É ele e Deus, é ele e Deus, é Deus fazendo através da vida dele e da boca dele. E sem contar o poder que vem dos outros dons espirituais que são presente de Deus dado àqueles que creem, buscam e colocam em prática. Porque também receber algo de Deus para não usar é desperdício. É como você ter um carro cheio de gasolina na garagem e andar de ônibus. Então é melhor você doar seu carro para quem vai fazer bom uso dele. Então Deus dá com propósito para que você seja instrumento dele onde ele te colocar. Se coloque em pé em nome de Jesus, porque foi essa palavra que Deus deu para mim. Pergunta para o teu irmão aí, você quer ser como Saul ou você quer ser como Davi? A escolha é tua, irmão. A escolha é tua. Como disse o pastor, você quer ter fogo ou você quer ter fumaça? É você que escolhe. Pastor não pode escolher por nós. Pastor não pode escolher por você. Quem tem que escolher é você. E a partir da tua escolha, Deus fará uma grande obra na tua vida e através dela. Porque Saul era da menor tribo, Benjamim. Davi era o menor da casa, esquecido num pasto. Jefté era filho de uma prostituta. Gideão era da tribo mais pobre que tinha. Porque Deus, ele pega as coisas que não é para fazer ser, para confundir quem acha que não é nada. Às vezes você acha que você, por quem você é, Deus não vai te usar, não vai fazer nada com a sua vida e através da tua vida. Engano teu. Só que você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. Porque Deus já te deu as armas. Deus dá ordem aos anjos dele ao teu respeito. Por isso você tem que crer. Nós estamos nessa terra, mas não fazemos parte dela. Mas enquanto aqui estivermos, nós temos que fazer a nossa parte. Buscar a nossa transformação e buscar ser instrumento de Deus para lotar essa igreja. De pessoas que estão caminhando para o inferno. E cada um aqui tem uma cota. Cada um aqui tem uma cota de alma para ganhar. Que a hora que chegar lá em cima, Deus vai para mostrar a lista.
Mas você não vai fazer isso se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo para orar. Cheia do Espírito Santo para repreender as obras de Satanás. Cheia do Espírito Santo para lutar pela tua casa e pela tua família. Cheia do Espírito Santo para fazer de a melhor forma aquilo que Deus confiou para você. Seja ser diácono, diaconisa, músico, professor, líder de célula. Se você não estiver debaixo da unção do Espírito Santo, você não vai muito longe. O pastor falou isso hoje de manhã. Que a oração é importante. E junto com a oração, vem a unção do Espírito Santo. E quando você tem essas duas coisas, o inferno pode se levantar contra você. Você pode dizer aquilo que Moisés falou. Por um caminho o inimigo vem. Deus falou para Moisés. Fala para o povo. Se ele estiver comigo, obedecer, o inimigo pode vir por um caminho. Mas por 7 ele vai ter que fugir. Porque é Deus que faz isso, através da minha vida e da tua vida. É você que escolhe. Você vai ter esse momento para fazer essa escolha. Vai falando com Deus, é você e Deus. Tudo na nossa vida. Acabamos de tomar a ceia. Cada um julgue a si mesmo. Eu sei de mim. Eu sei o que eu preciso. Ontem eu vim aqui, falei, Deus, eu não quero ser fumaça, eu quero ser fogo. Porque fogo queima tudo que não presta. Fogo clareia, fumaça não. Fumaça dá problema no pulmão. Fumaça dá problema respiratório. Fumaça para nada serve, a não ser fazer mal. E eu escolhi ser fogo. Vim de lá com o meu altar restaurado. O que é que você escolhe? Ser Saul ou ser Davi? A escolha é sua. Deus, em nome de Jesus, essa é uma noite, Senhor. Mais uma noite. Vai falando com Deus aí, querido, que daqui a pouco Deus vai fazer aqui. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Ele está neste lugar, porque Deus já tem preparado este lugar para essa noite. E Ele vai tocar em você. Você que quer, fala, eu quero ser tocado. Eu quero que o Senhor faça como o Senhor fez, tanto com Saul como com Davi. Se aposse de mim, eu estou aqui, pode se apossar de mim. Vai falando com Deus aí, que o nosso pastor já vem vindo. Eu agradeço a oportunidade. Eu quero dizer em nome de Jesus, eu profetizo que você seja como Davi. Que você busque um coração segundo de Deus. Um coração que se arrepende. Um coração que confessa, se arrepende e acredita que já alcançou a misericórdia de Deus. Que você seja um ganhador de alma em nome de Jesus. Que você tenha coragem de dizer o que Jesus já fez na tua vida. Porque é impossível você estar aqui, Jesus, não ter feito nada na sua vida, além de te salvar, que é a obra maior dele. Eu profetizo que você tenha coragem de dizer que Jesus cura, impor a mão sobre a pessoa que reclamar de uma dor. Eu profetizo em nome de Jesus que a sua fé seja edificada na palavra de Deus, porque fé não é pelo tamanho, fé é poder. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, cheio do Espírito Santo de Deus, não vai ter montanha na tua frente, porque o teu Deus te fará saltar a muralha em nome de Jesus. Creia nisso, creia nisso. Hoje eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo. Jesus deu esse benefício. Não importa quem você é pequeno, você é grande, você é rico, você é pobre, você é bonito, você é feio, não importa. Importa que você é a semelhança de Deus. Tudo Deus fez pela palavra. Que haja sol, que haja luz, que haja os bichos, mas eu e você, Ele fez com a própria mão dele e soprou do Espírito dele em mim e em você. Então nós somos especiais para Deus, e por sermos especiais para Ele, Ele colocou em nós a terceira pessoa da Trindade. Então usufrua disso, se alegre por isso e deixa Deus te usar. Aleluia. Vou abrir pra